foi convidada pelo Zé Celso. Zé Celso não era ninguém, ele tinha 20 anos. Ele era estudante da Faculdade de Direito. E ele estava representando com um grupo amador da faculdade do 11 de agosto, essa peça, Vento Forte para Papagaio Voar. Ela me convidou para eu ir assistir. Aí eu subi ao palco para cumprimentá-lo. Ele virou-se para mim, era um jovem, bonito, lindo, está bem velhinho agora, né? Mas ele virou-se para mim e disse assim, quer fazer um teste? Que eu vou estrear uma peça no Festival de Santos e preciso de uma pessoa, de uma pessoa da sua idade. O meu grupo é muito jovem, minha idade era 27 anos, só que eu era gorda, era bem mais gorda, né? Agora eu dei uma emagrecida, mas era bem mais gorda, então dava para fazer papel de 30, 40 anos, né? Mas olha, a coisa não funciona mais assim não, que hoje quanto mais a gente vai ficando clássico, se ficar muito magro, aí aparece a idade mesmo, para valer, não é? Exatamente. Aí ele perguntou se eu não queria fazer esse teste, aí eu disse, mas quando é o teste? Amanhã. Amanhã era dia 8 de maio de 31, de 59. Aí eu falei, não, é dia do meu aniversário, não vou fazer teste nenhum. Aí ele falou, onde você mora? Eu falei, na Avenida Higienópolis. Mas o teste era na Avenida Higienópolis, no prédio em frente. Olha! Aí eu fui e ganhei, fácil. e fui fazer, né? E ganhei o prêmio. Prêmio de melhor atriz de cara. Meu! Foi assim que eu... Mas tem o Renato Borg nessa história também? Então, era o Renato, o Zé Celso, eu era uma turma grande. Agora, é engraçado que a fundação do teatro, que se tornou de fato no mais emblemático de todos os teatros aqui da nossa cidade, ninguém sabe exatamente como é que ele foi criado, como ele apareceu, o que vocês pretendiam com aquele grupo, que hoje é seguramente a coisa mais importante, ou das mais importantes do nosso teatro. Foi muito interessante porque era um grupo jovem do 11 de agosto, né? Que fazia teatro amador. Todos estavam fazendo direito, nenhum deles gostava de direito. Estavam fazendo direito para dar os canudos para os pais, né? Conheço esse filme. Você conhece esse filme? Você conhece esse filme? Conheço. Aí eles estavam querendo fazer um teatro, naquela época, fazendo um teatro, o Zé Celso veio de Araraquara, esse Vento Forte para Papagaio Voar, ele tinha estreado, né? E logo depois ele tinha escrito A Incubadeira, que era a peça que ele ia estrear lá no Festival de Santos. Aí lá no Festival de Santos ganhou o prêmio de diretor, de autor e eu de atriz. Coisa mais linda. Foi muito bacana, né? Agora, Étio, eu me lembro que você adotou uma postura muito combativa de oposição direta à ditadura militar. Eu me lembro do Amir Haddad, você estava com ele, do próprio Zé Celso. O Amir era diretor da Incubadeira, né? Zé Celso foi o autor, né? Como é que foi fazer parte da história? Foi muito... Era uma coisa muito, muito forte. Eu acho que foram tempos que eu tenho... Não é que eu tenho pena que os jovens não tenham vivido uma ditadura, mas esse ideal da época fez com que a gente lutasse, a gente queria lutar para um mundo melhor, a gente queria mostrar para o povo o que estava acontecendo. Não podia mostrar, não podia, porque tinha uma censura brava, né? Tanto é que o Estado de São Paulo, toda vez que censuravam alguma coisa, parecia uma receita de bolo. Se você fizesse, ou uma parte dos Lusíadas. E se você fizesse a receita, sempre saía errado, né? Porque a receita era errada. Né? É verdade. E nós, através das nossas peças, nós queríamos mostrar o que estava acontecendo, né? E a gente só era censurado se a peça se passasse no Brasil. Se fosse uma peça... Por exemplo, a Vida Impressa em Dólar, uma peça que chamava-se Awake and Sing, e era uma peça que se passava nos Estados Unidos. Então, tudo bem. Os Pequenos Burgueses também, não era no Brasil, era lá. Aí as pessoas iam ver
Aí elas percebiam We can see. que vinha uma demonstração do que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Então isso para nós era muito importante. Sem dúvida. Vamos agora avançar no tempo. Vamos para os anos 2000 e vamos falar do Durval Discos, porque ali foi a sua coroação como atriz do cinema. Eu tinha feito vários filmes e basta dizer que nenhum deles foi importante para mim. E de repente Ana Mulaert tinha me convidado para fazer um filmezinho de curta-metragem, Como Nascem os Bebês. Era uma ceninha, eu acho que falava 2 frases, né? Aí ela falou para mim, olha, Ete, eu gosto tanto de você, eu ainda vou te dar um papel importante para a tua vida. Anos depois ela me telefonou e falou, quer fazer comigo Durval Discos? Menino, eu fiquei encantado, porque a Ana, ela não é só uma diretora de cinema, ela é uma diretora de teatro também. Ela conseguiu, comigo e com o ator que fazia, será que eu esqueci o nome do meu amigo? Eu estou assim agora, esqueço as coisas. Muito bom. Eu esqueço as coisas, né? E é o França, ai, como é o nome do... Isso daqui a pouco você lembra. E daqui a pouco eu lembro, Quem, Márcio? Quem é? O Ari. Ai, desculpe, Ari. Desculpe, mas isso é típico meu, né? Isso é Ari, típico. França. O Ari e eu fizemos laboratórios, ensaiamos. Então, ficou aquela coisa maravilhosa que era o Durval Discos. Então, premiado agora. Do ano de 98 até janeiro de 99, você colaborou com a sua presença talentosíssima lá em Torre de Babel do Silvio, né? Silvio de Abreu. Silvio é um grande amigo, mas infelizmente eu não posso ir para o Rio de Janeiro porque a minha médica não me permite viajar de avião. Foi por isso que você saiu da Globo? Eu não estava, eu fui fazer só... Ele pediu muito para eu fazer essa novela, aliás, tem uma história tão engraçada com o Silvio. O Silvio me apresentando ao elenco da Globo, né? Então aqui eu queria apresentar a Ete Fraser, né, que é uma grande atriz de São Paulo. E queria dizer para vocês que é a única atriz que eu conheço que telefona para o diretor para não escrever muito, porque ela não gosta de decorar. Não comi isso. Me dedou. Me dedou mesmo, né? Mas olha, fui muito bem tratada na Globo, adorei trabalhar com a Denise Sarraceni também, primeiro dia que eu fui gravar, uma salva de palmas para a Ete, sabe? Foram muito carinhosos. Mas eu tive logo depois uma embolia pulmonar e não pude mais, porque eu fiquei muitos anos sem poder ir para o Rio de Janeiro por causa do programa de culinária. Ah, tá. O programa de culinária era aqui em São Paulo, né? E então eu precisava estar aqui e meu filho quando a Tupi fechou, o meu filho disse, eu não quero estudar no Rio de Janeiro, eu quero ficar aqui em São Paulo. Aí eu falei para o meu marido, nós vamos ficar aqui em São Paulo. Tá? E como é que foi apresentar na Boca do Faro durante... Foram 8 anos, né? 8 anos, menino. 8 anos. Depois virou a moda da casa. A moda da casa. Começou a Boca do Faro, logo depois virou a moda da casa. Logo depois foi para a Record. Foi. Era a moda da casa. Mas eu gostava muito de fazer porque às sextas-feiras eu apresentava no meu programa um autor, um ator, um cantor. Me lembro. Então era muito gostoso. Eu fazia esse tipo de coisa. E foi... Eu tenho a impressão que foi através desse programa que eu fiquei mais conhecida no Brasil todo, porque era um programa que era diário, né? O programa diário tem essa vantagem. Tem essa vantagem, né? Você pode não ver no dia seguinte você vê, ou no outro, uma hora você vai ver. Exatamente. Então, pouca gente sabe, mas você também sempre esteve à frente de projetos humanitários, eu sei disso, prestando inclusive assistência financeira e humana aos colegas portadores do vírus da AIDS. Fazer o bem faz bem, Ete? Faz muito bem, muito bem. A gente se sente muito bem. Agora, minha mãe disse uma coisa para mim, uma coisa que ela disse uma vez. Faça o bem, Ete, mas não espere nada em troca. E eu nunca esperei nada em troca. E, no entanto, eu já senti uma espécie de troca
de gente que eu não estava trabalhando, você precisa de alguma coisa, precisa de ajuda, sabe? É engraçado, eu me lembro perfeitamente, você não vai se lembrar porque você estava trabalhando tanto em prol dos nossos colegas com HIV, que a primeira fitinha, o primeiro lacinho, que era o símbolo do HIV, que era uma coisinha assim, você botou em mim. Você nem se lembra disso, mas eu me lembro, está guardado comigo até hoje. Mas eu vendia as carinhas. Que era as personas. A tragédia e a comédia, né? As personas, foi isso. Foi muito engraçado aquilo. Quando eu fui pedir para o Jorge Brandão, que era um desenhista, né? Ele tinha fábrica de bijuteria, para ele desenhar para mim. Aqui ficou muito bonitinho. Pois é, aí ele disse assim para mim, eu acabei de vir dos Estados Unidos, eu fui ver como era o nome da peça? Fantasma da Ópera, e vim desenhando e lancei agora na minha coleção. Ninguém comprou porque ninguém entendeu o que eram aquelas duas máscaras. Meu Deus, o símbolo do Aí ele teatro. tinha uma caixa com 200 daquelas. E a Irene Ravache, que foi a Irene, eu, a Elizabeth Hartmann, a Miriam Mello e a Lígia de Paula. E nós nos unimos para fazer, então, o FACT, Fundo de Assistência à Classe Teatral. Foi um grupo de atrizes que fez a história, né? E aí, levei essa caixa, e antes do espetáculo dela, lá no João Caetano, eu disse assim, olha, eu queria falar com vocês que nós estamos começando uma campanha, e quem quiser essa máscarazinha, levanta a mão. Vendi os 200 aquela noite. Ai, que maravilha. Todos. Que maravilha. Foi uma coisa maravilhosa, né? Ed, você está completando 51 anos de estrada, de atividades artísticas, estrada, como nós chamamos aqui, e considerada uma das mais talentosas e versáteis atrizes do Brasil. O que falta realizar? Falta nada. Falta só trabalho. Estou esperando o Odilon Wagner. A última peça foi do Odilon. Foi do Odilon. O Odilon se meteu a bailarino, né? Não, mas foi... mas olha, ele esteve aqui no programa mês passado, e o que mais se falou foi isso. E o meu pai, que tem 94 anos de idade, torcia descaradamente por ele. Achava ele o máximo. E eu brinquei muito com ele aqui. Mas o que o Odilon vai fazer? O Odilon está escrevendo uma peça para alguns velhinhos, né? Eu, a minha Amélia, você é uma clássica, é diferente. Fiz 80 anos. Mas é que é um clássico, um clássico. Não clássico. É? Seguramente é. E olha, Ed, eu vou dizer uma coisa para você. Não é o fato de eu gostar de você, que isso seria até irrelevante, você sabe que falei milhões de vezes isso. Nós fizemos uma pesquisa uma vez aqui nessa nossa mesa, onde se come tão bem, sobre o que o homem mais gostava numa mulher. Você lembra disso? Eu lembro disso. Pois é. Claro que teve peito, que teve bumbum, teve tudo. Mas o que mais o homem gosta numa mulher é desse teu sorriso. O bom humor ganhou tudo. Por isso, meu amor, acho que os homens todos são apaixonados por você. Obrigada. Lady in Red. Obrigado eu por ter vindo aqui, querida, conversar comigo. Eu só queria falar... Dessa pluma? Da minha pluma. Linda. Sabe quem me deu? Não. O Jorge Tacla. Jorge esteve aqui, um craque, já veio. Ele esteve aqui. E você sabe que toda vez que ele viaja, que vai para os Estados Unidos ou vai para a França, ele me traz um brochão grande. Agora, esse é o maiorzão deles. Mas é lindo. Jorge, um beijo, meu irmão, coisa mais bonita. Obrigado, Etio. Etio Fraser, diva do teatro, esteve conosco até agora para falar um pouquinho mais dessa história tão linda. Obrigado.